Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula, à nossa mini palestra sobre NFTs e tecnologia, um estudo sobre a interação humana. Meu nome é Paulo Pinto e eu vou ser o responsável, eu vou estar ministrando aqui esse conteúdo para vocês. E antes da gente começar, pessoal, queria abordar aqui em linhas gerais o que a gente vai estar falando ao longo desse nosso período aqui, desse nosso momento. Pessoal, o que a gente vai estar falando é o que são NFTs, o que que é essa tecnologia, como que ela foi criada, para que que ela serve, beleza? E quais são as aplicações que a gente tem no nosso cotidiano. E quando eu falo sobre aplicações dessa tecnologia, entendam que eu estou querendo promover um diálogo direto com a interação que nós, seres humanos, temos com esse tipo de protocolo, com esse tipo de tecnologia, tá bom? E aí, o passo inicial vai ser eu falando da exposição Flores, tá bom, pessoal? Por que que eu vou estar falando sobre essa exposição específica? Flores é uma instalação site específica que estava sendo apresentada no CCBB desde dezembro de 2020 até janeiro de 2022, mês que nós estamos agora, e ela foi desenvolvida pela artista Rejane Cantoni. O Floras é uma instalação onde você tem uma imersibilidade, ou seja, a gente vai falar um pouco mais sobre imersibilidade logo mais, mas aqui hoje eu vou abordar. Você fica, de certa forma, imerso, você fica prestando atenção e você tem toda uma ambientação através do estímulo visual, com os vídeos do Flores, e um estímulo sonoro, que também foi criado pela artista, ok? É uma arte interativa, ou seja, existe um algoritmo de atração e repulsão entre os vídeos, onde vídeos, de certa forma, diferentes têm uma atração entre si e vídeos, de certa forma, iguais, no sentido de cores, formas e movimentos, se repelem. Então, ela em si já é uma obra interativa, além dos usuários que, através das redes sociais, conseguem estar interagindo com essa obra e conseguiriam estar evoluindo uma dinâmica, ou seja, criando uma dinâmica, um mecanismo de interações, ok? E aí, por que que eu estou falando do Flores? Porque o Flores ele utiliza dois NFTs, ok? Essa amostra ela possibilitou que muitas pessoas, muitos visitantes que estavam passando pelo CCBB, enfim, que viram a divulgação e foram visitar, conhecessem, tivessem esse primeiro contato com os NFTs, beleza? Mas, assim, acredito que a pergunta que vai estar na cabeça de vocês agora, aqui eu vou ter mais algumas fotos do Flores, ok? A pergunta que vai estar, que vocês vão estar ponderando agora é: mas afinal, o que é um NFT? O que é essa tecnologia, ok? E para estar explicando para vocês, eu vou começar do início com conceitos iniciais, beleza? O que acontece? Os NFTs eles surgiram através da tecnologia das criptomoedas. Nossa, falei de criptomoedas, agora ficou complicado, ficou complexo, mas pessoal, relaxa. O que que a gente precisa saber? As criptomoedas, para aqueles que não conhecem, elas são uma nova forma de pagamento. Ou seja, antes a gente tinha dinheiro, a gente fazia o pagamento por bancos, e agora a gente tem a possibilidade de estar fazendo pagamento com criptomoedas, ok? As criptomoedas são moedas digitais que têm algumas características únicas, mas que eu não vou estar abordando aqui, ok? E elas são enviadas através de uma rede de computadores que existem ao redor do mundo e que conectam as pessoas que fazem parte desse ecossistema, ok? O nome dessa rede é blockchain, beleza? Então, estamos começando a evoluir aqui na sedimentação do conteúdo. Bom, Paulo, então existe a blockchain, que é uma rede de computadores ao redor do mundo, e por que que essa rede é relevante? Porque essa rede, pessoal, além de estar conectando todos os usuários, ela
ela assume o papel de um banco de dados. É como se fosse um cartório, onde tudo que acontece é registrado nesse cartório, tá bom? E todos esses registros, eles podem ser acessados por qualquer pessoa, a qualquer momento, sem restrição. Então, o que é o valioso? O que é o precioso e que eu quero levantar para vocês? Que o NFT, antes de qualquer coisa que a gente vai falar, é uma ferramenta de autenticação. Ou seja, vamos supor, um grande segmento dos NFTs é a criptoarte, que eu vou estar falando um pouquinho mais, mas eu já adianto para vocês, ou seja, é a arte registrada como NFT. São arquivos digitais, ok? Que antes os artistas, os designers, né, os videomakers, faziam os arquivos digitais, JPEG, MP4, seja a extensão, e eles tinham um grande problema, que era, uma vez que essa arte deles, né, ela era divulgada para as pessoas, eles perdiam, de certa forma, o reconhecimento. Porque vamos supor assim, se eu tenho um JPEG e eu mando para 1.000 pessoas, cada uma dessas 1.000 manda para mais 1.000. E cada uma dessas outras 1.000 manda para 1.000, ok? Travei aqui no número 1.000, mas vamos pensar dessa forma. Eu sei que a arte que eu estou compartilhando foi feita pelo artista tal. Mas a pessoa lá no fim da cadeia de distribuição, quando ele receber, ele não vai ter a menor ideia, ou melhor, ele não tinha a menor ideia de quem tinha sido o autor. Com os NFTs, com essa ferramenta de autenticação, ele consegue rastrear a origem dessa obra, desse arquivo, e consegue ter acesso à pessoa que criou. Então, pessoal, para que os NFTs, de certa forma, eles são utilizados? Eles são utilizados como uma ferramenta de autenticação. Eles fazem a comprovação de arquivos digitais. Você, artista, eu, Paulo, né? Uma vez que a gente registra um arquivo como um NFT, a gente cria um contrato de originalidade. Então, né, em linhas gerais, nesse grande banco de dados que é a blockchain, eu vou escrever qual que é o arquivo, qual que é a identificação do arquivo, quem foi que criou, no caso eu, quando foi criado, e eu faço esse registro. Então, as pessoas podem compartilhar esse arquivo para 1.000, 2.000, 100.000 pessoas, não importa o número. Sempre que a última pessoa lá da cadeia for rastrear, for procurar quem que é o autor desse arquivo, dessa obra, ele vai conseguir chegar em mim, ok? E aqui eu quero levantar uma bola bem importante, que é sobre os suportes que são utilizados para a gente estar visualizando esses NFTs, né? Como eu disse, os NFTs são arquivos digitais, ok? Então a gente precisa de suportes digitais para que a gente possa estar visualizando esses mesmos arquivos, ok? Um dos suportes são os celulares, ok? E os outros suportes são os óculos de realidade virtual. Paulo, mas aqui você polarizou muito. Você falou ou o celular ou o óculos. Como assim, né? Se eu tiver só um computador, o que eu faço? Não consigo ver esses arquivos? Você consegue. Ali eu polarizei de certa forma, porque, na minha opinião, o celular é uma ferramenta que a maioria das pessoas possui, ok? E os óculos é o que a gente teria a tecnologia mais de ponta para estar, de certa forma, imerso nesse universo dos NFTs, ok? Mas, contanto que você tenha um suporte digital, você consegue ter acesso a esse universo. E para isso, eu trouxe esse slide aqui, muito rapidamente, para a gente estar batendo esse papo. E o que é esse slide? O que são mídias imersivas, o que são suportes digitais, ok? E, bom, na minha opinião, né, eu, Paulo, quando eu penso sobre mídias imersivas, eu penso em uma mídia que, de certa forma, ela capta minha atenção, ok? Então, vamos supor que
eu estou no sofá da minha sala e eu estou vendo um filme na TV, ok? De certa forma, eu estou imerso naquele filme. Por quê? Todos os meus sentidos, no sentido de visão e audição, ok? O tato, normalmente a gente está parado, mas enfim, eu vou focar aqui na visão e na audição. Eles estão focados para a gente prestar atenção no que está rolando, no que está acontecendo, o que está sendo mostrado para a gente. Então, de certa forma, é um suporte imersivo, ok? Porém, quando a gente fala sobre evolução, sobre interatividade, a gente tem que falar sobre a realidade aumentada e a realidade virtual, ok? Uma coisa é quando eu utilizo um suporte físico, por exemplo, um celular, ou uma TV, ou um notebook, para estar vendo algum entretenimento ali, por exemplo, na internet, ok? O que eu estou fazendo? Eu estou usando um suporte físico para acessar esse mundo digital, porém, sem uma experiência imersiva, interativa. A realidade aumentada, ela já passa a ser mais interessante. Por quê? A realidade aumentada, ela se caracteriza por ser uma experiência, uma experimentação, onde, de certa forma, a gente consegue moldar no universo físico o que existe, perdão, no universo digital, o que existe no universo físico. E para isso ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo de aplicativos. Por exemplo, existem jogos que você, usando o seu celular, você consegue apontar a câmera, por exemplo, para uma sala onde você não tem móvel nenhum e você consegue ver um carro, uma estante, um móvel, uma pessoa, um cachorro, e você consegue interagir com esse ser que só existe no mundo digital. Então, a realidade aumentada, ela permite que a gente transite entre esses dois mundos. Ela cria esse diálogo. Já a realidade virtual, ela permite uma 100% imersibilidade. Ou seja, quando nós colocamos os óculos, que são as ferramentas que nós utilizamos para a realidade virtual, nós ficamos 100% imersivos. Então, se eu seguro meu celular e eu estou com a realidade aumentada e eu viro para o lado, eu deixo de ver toda a experimentação que está acontecendo aqui na minha tela e passo a ver, por exemplo, a parede da sala onde eu estou sentado, ok? Já na realidade virtual, se eu estou com esse óculos, quando eu olho para o lado, essa experimentação não me acompanha. Então, ao invés de ver a parede da minha sala, eu vejo a parede do cômodo que eu estou nesse universo digital, entendeu? Então, essa que é a diferença, pessoal. A imersibilidade, ela é muito maior. E agora, pessoal, a gente vai estar falando um pouco sobre os NFTs e suas experimentações. Ou seja, quais são as possibilidades de uso e o que já é feito hoje em dia, tá bom? Quando eu falo sobre possibilidades de uso, eu procuro falar um pouco sobre cada indústria onde a gente vê os NFTs serem utilizados, ok? A primeira indústria é a do games. Por quê? Em diferentes games, ok? A gente possui uma dinâmica que envolve os NFTs. Mas espera aí, Balco, como é que os NFTs podem fazer parte de jogos? Pessoal, por exemplo, esse jogo aqui é o Axie Infinity, tá bom? Ele funciona como um jogo onde você tem uma equipe de 3 bichinhos. E esses bichinhos você trava batalhas com com outras equipes, com outros personagens dentro do ecossistema do jogo. Mas o que é interessante? Cada bichinho desse, o arquivo que dá origem é registrado como NFT. Então, se eu, Paulo, estou jogando com um bichinho, evoluo ele, vou tornando ele melhor, a gente consegue imaginar como esse arquivo, que é um NFT, ele vai se modificando. E a cada modificação é feito um novo contrato com a propriedade em quem? Do Paulo. Ou seja, eu continuo sendo o dono dele, mas ele é uma coisa mutável. E como ele é um NFT, como ele é um arquivo digital registrado, eu consigo estar vendendo esse bichinho em marketplaces específicos. Outro exemplo é o jogo chamado CryptoCars. Nesse jogo,
cada carro é um NFT. Você joga com o carro, você evolui o carro, você melhora ele, o preço do NFT ele vai aumentando, porque você está trabalhando ali com o melhoramento do NFT, né? Você está modificando ele, e logo em seguida você pode escolher vender ele por um preço maior do que quando você começou a jogar com esse NFT. Outro ponto é a indústria da moda, por exemplo. E já existe tênis e já existem marcas, por exemplo, a Balenciaga, que faz roupas virtuais. Ou seja, o arquivo das roupas é um NFT. Se eu quero que meu avatar, né? Eu vou falar um pouco mais sobre os metaversos logo em seguida. Mas a gente sabe que já existem os universos digitais que são os metaversos. Se eu quero que o meu personagem ele utilize a roupa da marca tal, eu tenho que adquirir esse item no universo digital. E quando eu adquiro, o que eu faço? O que eu compro, né? No universo físico, por exemplo, se eu quero tomar esse copo, se eu quero ter esse copo, eu vou na loja, compro o copo e ganho um objeto. No metaverso, quando você compra um ativo, o que você ganha é o NFT desse objeto, ok? Indústria da criptoarte também, que é a mais forte, que são as artes registradas, né? Como eu falei com vocês. Hoje em dia, os artistas visuais, artistas que fazem vídeo, eles conseguem estar registrando obras em seu nome, com contratos de originalidade e autenticidade. E esse é um mercado que cresce absurdamente. A cada ano, ele se torna mais expressivo, ok? E agora eu quero levantar com vocês sobre experiências e tecnologias que já estão no meio de nós e que já ocorrem na atualidade, ok? E para falar disso, eu vou entrar de fato nos metaversos. Os metaversos, eles são mundos, são realidades digitais, ok? Onde a gente consegue estar interagindo com outras pessoas e estar interagindo com o ambiente digital, ok? Mas por que esses metaversos eles estão em um crescimento tão acelerado, né? Paulo, existem jogos que eu consigo estar interagindo com a comunidade de forma digital. Qual que é a diferença, né? Por exemplo, o jogo The Sims, onde você cria uma vida no universo digital, você tem a sua casa digital, você tem uma carreira, você tem família, enfim, qual que é a diferença? A diferença, pessoal, é que nos metaversos, todas as operações, todas as suas ações, elas são registradas nesse grande banco de dados que é a blockchain. Então, se eu compro um NFT de sapato para o meu personagem usar, essa transferência, pá, fica registrada na blockchain. Se eu crio uma casa, pá, transferência registrada na blockchain. Então, como todas as ações elas são registradas, a gente consegue criar uma economia, a gente consegue criar todo um ecossistema próprio desse universo. Logo, a gente consegue ter a compra e venda de terrenos, compra e venda de roupas, e a gente consegue ter prestação de serviços dentro dos metaversos. Eu vou abordar logo em seguida como que funciona essa prestação de serviços. Porém, por exemplo, essa foto que eu trago aqui é de uma loja da Adidas. Quando você entra nessa loja, você consegue adquirir os NFTs nas roupas e logo em seguida, quando você adquire o NFT, né? O NFT, por exemplo, o casaco, né? Um casaco da Adidas digital. Antes ele estava na propriedade, o contrato de originalidade estava em posse da empresa Adidas. No momento que você adquire, a posse desse contrato passa a ser sua, ok? E aqui, só mais uma foto de um distrito onde a gente tem algumas lojas dentro do metaverso. Mas, Paulo, ok, falamos sobre possibilidades de usos, falamos sobre experiências e tecnologias, mas como que acontecem as interações intrapessoais, perdão, as interações interpessoais, ou seja, de pessoa para pessoa? Isso já existe? E, pessoal, a resposta é sim, isso já existe dentro dos metaversos. Essa foto, por exemplo, ela caracteriza como que seria uma reunião de negócios dentro dos metaversos, onde cada funcionário de uma empresa, cada parceiro,
entra no universo digital com seu avatar, e os avatares, uma vez que estejam no mesmo cômodo, no mesmo ambiente, no universo digital, conseguem interagir entre si. Outro exemplo é uma festa, onde a gente tem um telão, onde fica rolando uma música, uma apresentação ao vivo, um TED Talk, uma palestra, enfim, onde acontece alguma ação e as pessoas se reúnem, assim como as pessoas se reúnem para assistir um show, aqui elas se reúnem de forma digital através dos seus avatares para estar assistindo uma apresentação ou um evento. E essa foto aqui, que eu tirei de outro metaverso, onde a gente vê uma população, uma rua, né, movimentada, onde cada avatar pode ou não estar ali com uma pessoa. Esses dois avatares que estão mais na ponta, eles estão juntos, né, aparentemente. As pessoas fazem ações sozinhas, em conjunto, então eles conseguem ter todo um ecossistema de interações sociais dentro dos metaversos. E quando a gente fala sobre as aplicações, que eu considero que são diferentes, como que a gente consegue estar utilizando os NFTs em ações do cotidiano, ok? O primeiro objetivo, direi eu, que eu penso para a gente estar utilizando o NFT seria uma bonificação, uma premiação. Ou seja, eu premio alguém com um NFT por ela ter feito alguma coisa, ou por ela ter participado de algum evento. Um grande exemplo disso é esse NFT, que vocês podem ver a foto aqui, em homenagem ao ator Chadwick Boseman. O que foi esse NFT? Durante a premiação do Oscar, ok? Foi distribuído esse NFT para as pessoas que compareceram ao evento, em homenagem ao artista que faleceu. E esse NFT, ele funciona como uma validação que você esteve no evento. Ele tem um objetivo muito maior também, que é preservar a memória desse ator que influenciou milhões de pessoas. Outro exemplo, quem nunca viu esses NFTs que são os famosos macacos, né? São os Bored Apes. Os Bored Apes, eles foram uma coleção de NFTs que foi lançada, com NFTs limitados, ok? E aí as pessoas começaram a comprar, começaram a comercializar. Porém, logo após o lançamento, foi anunciado que quem tivesse um NFT poderia estar participando de um clube exclusivo de pessoas. E, bom, quando a gente pensa, você tem um NFT, ele funciona como ingresso para participar desse clube exclusivo. Por que eu gostaria de participar desse clube? Porque quanto mais alcance esses NFTs tiveram, quanto mais público ficou essa proposta, a gente teve pessoas, não digo mais interessantes, porém pessoas de grande renome adquirindo para estar comparecendo para ter o ingresso desse clube. E aqui eu posso citar Post Malone, Neymar. Então, se você tem esse NFT, você tem acesso a esse clube exclusivo. Então, funciona como, de certa forma, uma premiação. Se você possui esse NFT, você vai ser premiado e você vai estar podendo ter acesso a esse clube exclusivo de indivíduos. Outra forma são o hub de relações. Ou seja, aqui a gente pode ver um metaverso, e nesse metaverso, nesse ambiente, cada pessoa só poderia estar entrando se ela tivesse um elemento, um acessório de uma coleção específica. Como vocês podem ver, esses avatares que a gente está olhando, cada um deles tem um acessório na cabeça. Esse de trás tem um óculos, esse da frente tem um óculos, e o que de trás tem um capacete. E aqui uma roupinha verde também tem um capacete. Então, existe um espaço no metaverso que é exclusivo para as pessoas que possuem os NFTs que dão acesso, que dão a entrada a esse espaço, ok? E o objetivo da comercialização dos segmentos NFTs que eu estava comentando anteriormente é a prestação de serviços. E como que se dá essa prestação de serviços? Uma vez que a blockchain ela é um cartório onde tudo fica registrado, a gente consegue ter afirmação de contratos, de acordos.
Então, a gente consegue ter uma indústria de prestação de serviços dentro desses universos. Exemplo disso é, se você quer construir um prédio, se você quer construir uma estrutura dentro dos metaversos, você precisa estar contratando um meta-arquiteto. Como que acontece essa contratação? Ela acontece dentro do próprio ecossistema. Você vai até o lugar onde tem os meta-arquitetos, você conversa com eles através do uso de seus avatares digitais e você consegue firmar acordos que são certificados, acordos que são autenticados dentro do próprio ecossistema. Além de uma prestação de serviço de uma gama de possibilidades. Podemos pensar aqui designers, filmmakers, enfim, as possibilidades são infinitas. Porque a partir do momento que a gente consegue registrar ações, a gente consegue ter a afirmação de contratos, de acordos. Ok, pessoal? E agora, eu queria abordar, só para a gente estar finalizando, né? Para a gente estar arrematando todo esse conteúdo que a gente abordou durante essa nossa videoaula, mas e a interação humana com tudo isso? Como que ela se dá? E aqui eu sempre gosto de abordar essas 3 frases. Por quê, pessoal? Na minha opinião, bom, o que a gente vê acontecer no mundo hoje em dia, na humanidade, é um movimento, uma migração constante das pessoas do universo físico para o universo digital. Cada dia, mais e mais e mais e mais pessoas passam a fazer parte desse cenário digital e passam a estar promovendo mais atividades dentro do universo digital, ok? Uma vez que, vamos supor, por exemplo, conversas que antes a gente só conseguia ter se 2 pessoas estivessem no ambiente físico, hoje em dia ela é feita através de aplicativos de mensagens. Então, essa movimentação, esse fluxo das pessoas para o universo digital é uma coisa inevitável. Porém, como que nós, em prol da nossa interação, temos que nos posicionar? Os NFTs, as tecnologias, elas são ferramentas. Eles são novos suportes para a nova era. Então, a força motriz que impulsiona a criação e a utilização das ferramentas continua sendo o gênio humano, ou seja, continua sendo nós. Se eu acessar meu computador, eu tenho as ferramentas para criar NFTs, entrar nos metaversos, estar me movimentando nos metaversos. Porém, toda essa tecnologia, sem nós, seres humanos, para estar usufruindo dela, ela se torna vazia, porque ela necessita de uma força motriz. Ela necessita de uma força, ela necessita de uma pessoa por trás, por enquanto. Os NFTs e suas tecnologias são suportes inovadores que dialogam com uma nova era. Pessoal, o fluxo, a digitalização do mundo, ela é constante, é uma coisa inevitável, é uma coisa que acontece cada vez mais. Os NFTs, as tecnologias, elas são inovações que dialogam com essa nova era. E faz total sentido isso, porque uma vez que a gente tem a digitalização dos bens de consumo, dos bens de serviço, da prestação de serviços, das interações sociais, a gente precisa ter autenticação das coisas. A gente precisa ter uma forma de dizer que o que é meu é meu. E é nesse sentido que os NFTs funcionam. Assim como eu falei anteriormente nessa nossa videoaula, os NFTs são ferramentas de autenticação. Logo, se eu, Paulo, crio uma arte, uma criptoarte, ou se eu, Paulo, compro uma camiseta para o meu avatar, um sapato para o meu avatar, eu preciso comprovar que isso é meu. E qual é a forma de eu comprovar? Através do contrato de originalidade e autenticidade dos NFTs. Ok? E eu quero finalizar essa nossa videoaula com essa frase, que essa nova era é uma nova era de relações, é uma nova era de realidade mistas, é uma nova era de gradual imersão no mundo digital. Uma gradual imersão onde nós, seres humanos, desempenhamos um papel principal, um papel, como eu posso dizer,
um papel central, porque sem nós, nada dessa tecnologia, esse ecossistema, ele não existe, ele não serve para nada. Então, nós, seres humanos, nós somos a força motriz que faz o mecanismo, as engrenagens funcionarem. Nós interagimos com esse ambiente através do papel de pessoas que usufruem para atingir objetivos, para promover ações e para promover novas interações sociais e criar novas possibilidades de interação. Nós conosco mesmo, nós com o ambiente externo, com os ambientes digitais e nós com outras pessoas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula, espero que eu tenha, que eu tenha sido apto a estar passando esse conteúdo para vocês. E, no mais, eu queria agradecer a todos que assistiram até agora e falar tchau e muito obrigado por ter assistido a essa videoaula.